Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Hoje, segunda-feira, 6 de julho de 2026. Estamos aqui hoje iniciando neste canal a palavra Luz da Verdade, alguns temas nesta meditação falando sobre o que é a verdade de Deus. E vamos orar primeiramente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe, dirige a cada palavra, abençoe cada um, meu Deus, que vai ouvir, que venha entender e ter temor para obedecer a tua palavra. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. A primeira meditação de hoje, falando sobre essa série A Verdade de Deus, de que forma você está se alimentando com a verdade de Deus? De que forma? A forma correta ou uma forma incorreta? Nós vamos ler como texto bíblico aqui só um versículo e vamos falar de forma resumida sobre o contexto. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 35, que diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Jesus falando que era o pão da vida, que o pão que o povo comeu no deserto foi o pão que desceu do céu, que Deus deu, e simbolicamente Jesus, de forma espiritual, estava falando que Ele é este pão. Então vamos iniciar falando essas primeiras palavras com uma introdução. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Vamos aqui, simbolicamente, falar dessa introdução. O que faz a gente sustentar toda a nossa vida, corpo, alma e espírito? Quem é a base de tudo isso? É o espírito. Nosso corpo precisa se alimentar de água, pão e outros alimentos, e a alma com sentimento, mas é o espírito que sustenta a todos. Então, quando Jesus teve fome lá no deserto, o diabo veio e tentou ele, disse: Tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse, também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de Deus. Então, vamos agora raciocinar aqui. A palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela é quem nos dá vida. Mas de que forma estão nos alimentando? De que forma está sendo ensinado as verdades de Deus? Será que é da forma de Deus ou da forma dos homens? Sobre isso que vamos refletir nesta manhã. Vamos falar apenas de duas pontuações. A primeira, uma das formas de verdades que não é a correta, que é a tradição de homens. Isso está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição de homens. Eis aí onde mora um grande perigo. Pessoas que honram mais aos homens, as tradições dos homens, do que os mandamentos de Deus. E isso é incoerente, não é sábio, não é inteligente. Por isso que nós temos que examinar as escrituras sagradas e saber como honrar a Deus, como aprender a verdade de Deus, como ela está, e não por tradições de homens. Porque os homens, por sua jactância, seus interesses, podem se ensinar uma verdade de forma distorcida. E aí a pessoa não fica firme, não entende e não conhece qual é a verdade de Deus.
nós vamos para a segunda pontuação e estamos sendo bem objetivo com essa reflexão. Alimentos que edificam a nossa vida, os princípios dos oráculos de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada com verdade, do jeito que ela está escrito, então ela fortalece. A gente começa a entender mais Deus. Como é que você vai entender mais a Deus? Entender o que é certo e o que é errado. Como é ou não é a verdade de Deus, através de você examinar as Escrituras, através da prática aos mandamentos de Deus, a gente vamos adquirindo maturidade e vamos aprendendo a ter discernimento e entendendo o que é verdade e o que é errado do que se ensina e do que se atém a palavra de Deus. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando você se exercita, pratica o que é da verdade, a gente passamos a ter uma maturidade e sabemos discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. E vai aqui também uma dica nossa para que se conheça também aquilo que edifica a todos nós com a verdade de Deus. A gente tem que saber quais os princípios básicos da fé, dos oráculos, dos ensinamentos de Deus. E nós temos falado aqui alguns e vamos falar agora também. Fé, arrependimento, ressurreição, juízo eterno e outro mais, imposição de mãos. Então, quando você examina a palavra de Deus e nela está afirmada, você vai entender o que é certo e o que é errado. Para quando alguém se ensinar em nome de Deus algo que não esteja contundente, que não esteja adequado, que não esteja se encaixando com a verdade de Deus, você possa ter o discernimento. Então é isso que nós temos falado aqui para todos se aterem a isso. Buscar ter discernimento da verdade de Deus para não ser uma criança espiritual. Vamos falar algo mais aqui que escrevemos. Isso diz respeito a uma maturidade para com aqueles que viveram e vivem a prática da verdade de Deus. Passam a ser dotados de capacidade para discernir entre o certo e o errado. Conclusão. O verdadeiro alimento espiritual está na palavra de Deus, ensinada com entendimento ao rebanho de Deus. Queremos abrir um espaço aqui para uma conscientização para aqueles que são os mestres, aqueles que estão na frente de um rebanho, ensinando aqueles que servem a Deus. Cabe a cada um de vós ter a conscientização que é uma responsabilidade muito séria se ensinar a verdade de Deus. A palavra de Deus está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, em Lucas, que aqueles a quem for dado a responsabilidade do ensino, muito se irá ser cobrado. Então, cabe a cada um ter temor de Deus e ver bem se está se ensinando a verdade de Deus como ela é. Como temos falado aqui, aquele em quem está a palavra de Deus, fale como ela é. Está escrito o sentido. Então, somente assim você ficará firme numa verdade que é a verdade de Deus,
Quem tem temor a Deus tem amor para falar a verdade e dizer a verdade para aquelas pessoas que ainda não entendem a verdade de Deus e não com interesse próprio ou distorcendo as verdades de Deus. Então, quem tem temor a Deus, quem tem amor à sua própria alma e a do próximo, ensina a verdade de Deus como ela é. Foi um caso que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Priscila e Áquila viram Apolo pregando com veemência, com muito fervor, ensinando o caminho de Deus, pregando ali o evangelho da salvação, mas ele ainda precisava amadurecer, entender mais outros assuntos concernentes à fé, os assuntos básicos, como nós temos citado, a imposição de mãos, o batismo, a ressurreição. E Áquila e Priscila chamaram ele, trouxeram para perto dele e começaram a ensinar mais a respeito do caminho de Deus, do caminho da salvação, com exatidão. Falar do jeito que é, como está escrito sobre o plano da salvação, sobre qual é, de que forma é a verdade de Deus. Falar com exatidão. É isso que se precisa ensinar e aprender e buscar em Deus. Vamos falar com Deus agradecendo. Senhor, te louvamos por tua palavra. Abençoe que todos aqueles que ensinam tua palavra tenham temor, que todos vão prestar conta de se ensina corretamente ou se defrauda, se ensina de forma errada a tua palavra. E dá a todos, meu Deus, entendimento, discernimento para entender tuas verdades e nesta verdade ficar firmada para a salvação. É isso que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós. Ótima segunda-feira. Até a próxima, dando continuidade a essa série sobre a verdade de Deus.